Fala pessoal, dando continuidade ao assunto cultivo hidropônico de hortaliças, nós vamos estudar agora a parte 7 referente a este assunto, onde nós vamos ver os tópicos local de produção para o cultivo hidropônico e vamos ver também os principais componentes de um sistema hidropônico de produção de hortaliças. Quanto ao local de produção de hortaliças, de forma hidropônica, no geral, quem decide trabalhar com esse tipo de sistema de produção costuma utilizar também as chamadas casas de vegetação, que podem ser do tipo abrigo ou estufa. Abrigo, geralmente são estruturas mais simples, com o objetivo principalmente de evitar que a água da chuva toque as plantas que estão sendo produzidas. Então ele tem um efeito mais guarda-chuva. As estufas, além do efeito guarda-chuva na época do verão, elas podem ser utilizadas também como aquecimento do ambiente em locais onde hajam temperaturas frias durante uma determinada época do ano. Obviamente que há estufas, há estruturas que são totalmente climatizadas, a gente consegue colocar ar-condicionado, aquecedor, consegue melhorar muito o ambiente de produção para aquilo que é considerado o ideal para cada hortaliça. Mas isso vai depender muito do retorno financeiro que se espera ter com cada uma dessas estruturas. Então o produtor ele deve pensar muito no valor agregado daquilo que ele pretende produzir dentro dessas estruturas. Então vejam aqui, por exemplo, que a gente tem um teto em arco, uma ilustração, e aqui é um modelo de abrigo ou estufa do tipo capela. Aqui é um arco conjugado, então são 3 estruturas teto em arco conjugadas, e aqui é uma estrutura chamada de serreada, que é similar aí à capela, mas construída de forma conjugada. Quanto aos componentes do sistema hidropônico, não são muitos os sistemas, são equipamentos simples, muito fáceis de serem encontrados, em casas agropecuárias, em casas de irrigação, muitas vezes. Nós vemos aqui, por exemplo, temos a exemplificação aqui de um sistema de hidroponia do tipo circulante. Então, nesse sistema circulante, sempre é importante ter um conjunto motobomba, a bomba elétrica. É uma bomba que, a partir de ser acionada pela eletricidade, ela vai fazer com que a solução nutritiva ela corra por todo o sistema, por todos os ductos. Então ela faz com que essa solução nutritiva chegue, fique em contato com o sistema radicular das plantas. Então aqui nós temos uma bomba submersa que pode pegar e realizar o mesmo tipo de trabalho. A dimensão dessas bombas vai depender do tamanho do sistema de hidroponia que eu tenho desenvolvido, se eu setorizei ou não o meu sistema também. Então, quanto menores os setores de produção, menor é o conjunto motobomba, Pode ser, às vezes, uma bomba de 1 cavalo pode ser suficiente, às vezes 0,2, meio cavalo. Então, vai depender muito do tamanho de cada um dos setores de produção. Depois desse conjunto motobomba, é importante a gente destacar aqui o reservatório. O reservatório da solução nutritiva, que pode ser em caixas de fibrocimento ou podem ser caixas de PVC, polietileno, onde a solução nutritiva ela vai ficar armazenada para fazer, para a partir do conjunto motobomba, ser conduzida aí para o sistema radicular das plantas. Outros equipamentos que são importantes, temos os canos, que são importantes para fazer essa solução nutritiva circular. Temos as calhas, que são as estruturas onde as plantas ficarão alocadas, e na parte inferior é onde a solução nutritiva vai rolar, vai passar, onde ela entra em contato efetivamente com o sistema radicular. Então são calhas de diferentes tipos. Aqui nós temos o cano de PVC cortado ao meio. Temos aqui também os conectores hidráulicos, que são importantes nesse processo, curvas
São equipamentos que são fundamentais aí quando a gente pensa numa produção, né, no desenvolvimento de um sistema hidropônico. Existem alguns equipamentos específicos para a hidroponia que são fundamentais, né, nesse processo de produção como um todo. Então, esse equipamento aqui, que é um temporizador ou timer, ele é essencial. Nós já conversamos anteriormente, né, numa outra oportunidade, eu falei para vocês que a solução hidropônica ela não fica em contato com o sistema radicular o tempo todo, né? Mas é necessário que de tempos em tempos, esse tempo vai variar de acordo com a condição climática, né? Esse sistema ele seja acionado para que a solução nutritiva possa umedecer novamente o sistema radicular. Então, se a temperatura estiver muito alta, às vezes esse sistema ele é ligado a cada 10 minutos, 15 minutos. Né? Se a temperatura estiver baixa, às vezes a planta tolera ficar um pouco mais de tempo, 20, 25 minutos, até que a solução nutritiva entre em contato novamente com o sistema radicular. Então, o temporizador ou timer ele é um aparelho que é utilizado para ligar e desligar o conjunto motobomba em tempos pré-determinados, uma vez que não é necessária que a bomba funcione todo o tempo. Então, este intervalo depende do tipo de planta e das condições de temperatura, mas se utiliza como ponto de partida 15 minutos ligado e 15 minutos desligado durante o dia. À noite, o intervalo de desligamento ele pode ser aumentado, pois o nível de evaporação torna-se menor. O importante é observar que as raízes das plantas não sequem, pois isso podem acarretar danos às plantas. Tá? Então temos que ficar... esse é um equipamento imprescindível, né? A gente não pode pensar que vai ficar um trabalhador lá ligando esse sistema também, o conjunto motobomba, a cada 15 minutos. Então, até porque durante o período da noite é necessário também que esse sistema funcione, né, para que o sistema radicular das plantas possa ser umedecido. Um outro equipamento extremamente importante é o pH-metro. Né? Ele tem a função de fazer a leitura do potencial de hidrogênio da solução nutritiva. Então, a solução ela deve sempre deve estar aí numa faixa entre 5,5 a 6,5. Eu falei anteriormente, numa outra parte desse assunto. Né? Então, essa faixa, né, 5,5 a 6,5, é considerada ideal. Se tiver acima ou abaixo disso, deve ser feito a correção. Né? Se tiver abaixo, né, deve ser feito com hidróxido de sódio para fazer com que o pH atinja aí essa faixa de 5,5 a 6,5. Se tiver acima, né, se o pH estiver acima de 6,5, aí a gente utiliza o ácido fosfórico para baixar o pH. Tá? Então, essa medida deve ser feita aí pelo menos umas 2 vezes por dia. E se for necessário fazer o ajuste, fazer esse ajuste aí as 2 vezes se for necessário. Um outro equipamento muito importante é o condutivímetro. Né? Então ele tem a função de medir a quantidade de íons dissolvidos na água e na solução nutritiva. Portanto, se a água apresentar uma condutividade elétrica, né, acima de 0,75 decisiemens por metro, ela pode não ser adequada ao cultivo hidropônico. Quanto ao valor da CE da solução, né, da condutividade elétrica da solução nutritiva, vai depender do tipo de planta e da temperatura do ambiente. Então, olha só, nesse quadrinho aqui eu preparei uma faixa de condutividade elétrica que pode ser considerada aí adequada ou limite, né, para alguns tipos de hortaliças. Então, olhem lá. Para hortaliças folhosas como alface, rúcula, agrião, entre outras, a condutividade elétrica da solução nutritiva não deve ser superior a 2 ou 2,5 decisiemens por metro. Vejam que as hortaliças fruto, elas têm um nível de tolerância superior. Então, tomate, pimentão, berinjela, entre outras hortaliças fruto, a CE da solução nutritiva não deve ser superior a 3,5 ou 4 decisiemens por metro.
por metro, isso. Acima desses valores, prejudica as plantas pelo excesso de salinidade da solução. Então, ó, esse equipamento é fundamental, tá? Para que nós possamos ter, então, por exemplo, o timer, o condutivímetro, o pH-metro. Outro aqui, muito importante também, é o termômetro, né, que ele é utilizado para medir a temperatura da solução nutritiva. Em uma outra oportunidade eu falei que a faixa ideal de temperatura da solução nutritiva é entre 18 e 30 graus Celsius. Se for muito abaixo dessa temperatura ou muito acima, prejudica o desenvolvimento das plantas. Em temperaturas acima desta faixa, elas devem ter mecanismo de resfriamento da solução. Então, por exemplo, estou produzindo sistema hidropônico no semiárido nordestino, onde geralmente a temperatura ela é mais alta. Então eu tenho que tomar cuidado, onde vai estar o meu reservatório, ele não pode estar em contato direto com o sol. Então eu tenho que buscar formas de manter a minha solução resfriada, né? Tem que estar nessa faixa de temperatura. Caso contrário, vai poder haver problema na produção. Principalmente por conta da desoxigenação excessiva da água e também problema relacionado à absorção dos nutrientes. Um outro equipamento importante é a balança, né? A balança ela é utilizada para pesar os fertilizantes que vão fazer parte da minha solução nutritiva. Então eu preciso muito desse equipamento para não incorrer em erros no momento do preparo dessas soluções, tá bom? Então esses foram alguns dos equipamentos, né, que são utilizados aí para cultivo hidropônico. Aí seguem algumas referências que foram utilizadas e nós chegamos aqui ao final da parte 7 desse importante assunto, que é o cultivo hidropônico de hortaliças. Se vocês tiverem disponibilidade de tempo, já clica aí e vamos assistir a 8ª e última parte desse assunto.